As lutas de Mike Tyson costumam ser lembradas pela contundência e segurança que emanava dentro do ringue, mas você sabia que há combates cuja história remonta até mesmo a anos atrás? Bem-vindo! No vídeo de hoje, você verá Mike Tyson lutar em duas fases distintas de sua vida, com grande ferocidade em cada uma delas, mas entendendo o que o levou a ser tão implacável nessas duas noites sobre seus respectivos ringues de luta. Fique até o final para conhecer o motivo por trás do como nas vitórias de Mike Tyson sobre Donovan Ruddock e o medalhista de ouro olímpico Tyrell Biggs. Conteúdo: Mike Tyson vs Donovan Ruddock. Corria o ano de 1991 e todos apostavam em quem poderia derrotar o já não invencível Mike Tyson. Tyson, após se tornar o campeão dos pesos pesados mais jovem da história e perder seus títulos, parecia presa fácil, mas não era nem um pouco. Seguindo essa lógica, Donovan Ruddock fazia parte da infinita lista de lutadores que esperavam se aproveitar da queda de um gigante. Mas o destino caprichoso mostrou-lhe que, na nobre arte dos punhos, as coisas nem sempre saem como planejado. No dia 18 de março de 91, ambos os lutadores se enfrentaram no ringue do Mirage Hotel and Casino, em Las Vegas, Nevada, para protagonizar uma das lutas eliminatórias dos pesos pesados mais emocionantes do ano. 12 rounds de pugilismo de elite, que seriam acompanhados de perto pelo olhar crítico de Jerry Roth, Chuck Giampa e Dave Moretti. Tyson chegou à luta como o desafiante número 1 dos pesos pesados pelo Conselho Mundial de Boxe, a Associação Mundial de Boxe e a Federação Internacional de Boxe, e como não, com um histórico quase impecável de 39 vitórias, tendo conquistado 35 delas pela dura via do nocaute e apenas uma derrota anterior. Ruddock seguia seus passos de perto, sendo o desafiante número 2 dos pesos pesados pelas mesmas organizações, respaldado por seu recorde profissional de 25 vitórias, 18 delas por nocaute, uma derrota e um empate anterior. Se havia algo claro, era que seria um combate explosivo. Mas para qual esquina a onda de choque causaria os maiores danos? Com Richard Steele como o terceiro homem no ringue, tudo estava pronto para conhecer a resposta a essa pergunta. Resumo da luta: Mike Tyson saiu de sua esquina com grande agressividade, fazendo Ruddock dançar sobre o ringue até sofrer alguns tropeços. Ruddock, provavelmente, não esperava esse nível de intensidade nos primeiros segundos do primeiro round, então rapidamente apostou em ganchos para tentar neutralizar Mike. Ainda assim, Tyson, implacável por natureza, conseguiu conectar golpes potentes no corpo daquele que parecia seu desafiante. É uma luta que tem tudo. Tyson de calções negros, Razor Ruddock de calções brancos. Passa em braço de Ruddock. Pegou bem, né? De primeiro round. Tyson solta a esquerda. Ela veio por baixo e negativa. O outro de esquerda na linha de cintura. Tyson vai descendo. Mike se impôs sobre Ruddock assim que o segundo round começou. Ruddock tentou esticar seu jab para mantê-lo à distância, mas as devastadoras combinações de Tyson encurtavam essa distância quase sem problemas. Um forte golpe de esquerda causou a primeira queda de Ruddock na luta, mas ele conseguiu se levantar e continuar. No entanto, passou a ser um lutador muito mais temeroso. Mesmo após uma pausa, Ruddock grudou no corpo de Tyson como uma carrapato, tentando ganhar tempo suficiente para sobreviver. Ruddock de direita, dando passo atrás, direita à frente. Vai minando a resistência do adversário. O Hulk entrando outra vez. Ruddock soltar a nuca de Tyson. Lá vai ele outra vez. Ruddock abriu o terceiro round esticando seu jab e dando passos para trás, tentando ficar fora do alcance dos punhos de Tyson. Tyson, completamente dominante no centro do ringue, limitou-se a dar passos curtos na direção em que Ruddock girava, entrando para atacar o corpo sempre que surgia uma oportunidade. Mike teve que começar a bater rapidamente antes da pausa, devido à frequência com que Ruddock tentava o clinch. Ainda assim, nada poderia salvar o temeroso canadense de seu destino. Com menos de 10 segundos para o final do round, Ruddock finalmente pareceu reunir coragem e deu sinais de iniciativa, tentando uma combinação fraca de golpes, a qual Mike respondeu com um gancho de esquerda devastador, que o derrubou pela segunda vez. Outra vez, insiste nesse trabalho na linha de cintura, mais de 100 quilos em cima de Tyson. Vem batendo muito por baixo, tá ali embaixo de esquerda, batendo, chamando a guarda do Razor Ruddock para baixo para cruzar a esquerda lá em cima. Segundos finais. Terceiro assalto de uma luta prevista para 12. Tentativa de contra-ataque de Razor Ruddock. Aquele que vencer terá o direito de enfrentar o vencedor de Holyfield. Foreman pegou a esquerda, pegou a esquerda. Sentado no chão,
O rosto do canadense era um verdadeiro poema. Ninguém, nem ele mesmo, acreditava no que estava acontecendo, e Steele iniciou a contagem de segurança. Após se levantar, o covarde canadense entendeu o significado da expressão, salvo pelo gong. O quarto round começou com Ruddock abraçando Mike, que foi imediatamente para cima dele. Agora, o canadense fugia descaradamente do conflito, chegando a se chocar contra as cordas em algumas ocasiões. Quando não tinha mais espaço para recuar, sua única estratégia para conter a ofensiva cruel de Tyson era se agarrar ao corpo de Mike. Mas Tyson contra-atacava com golpes ao corpo antes da pausa. A dúvida de quanto mais tempo o canadense conseguiria ganhar com essa estratégia ainda estava no ar. De nocautear o adversário é que ele se transforma acima. Olhar fixo no adversário. A esquerda ali. Agora foi a direita que pegou na linha de cintura. A esquerda cruzada. Vai armando. Tyson conectou golpes potentes durante o quinto round, quando Ruddock não estava colado a ele. O canadense continuou recuando e se agarrando a Mike em situações de perigo, lançando cada vez menos golpes e demonstrando cada vez menos interesse em entrar no intercâmbio próximo. Um pouco mais Razor Ruddock. Isso é que ele tinha que fazer. Trabalhar essa esquerda à frente, de lutar bonito. Lá vai ele pra cima. Tentando entrar. De volta ao seu corner, Ruddock mostrava sinais de exaustão. Para ele, agora era mais uma corrida de resistência do que de força. Antes do som do gongo para abrir o sexto round, Tyson olhou fixamente nos olhos de Ruddock e, com sua mão esquerda, fez um gesto claro para o centro do ringue. O campeão dos pesos pesados mais jovem do mundo dizia, "Fique firme comigo." Mas o canadense não era corajoso o suficiente para aceitar o desafio. Imediatamente, ele recuou até suas costas baterem contra as cordas e se agarrou a Mike no rebote. Tyson, já sem paciência, desferiu golpes poderosos e precisos, algumas vezes em combinações, antes que a fórmula repetitiva de Ruddock interrompesse sua ofensiva. Nos últimos 30 segundos do round, Ruddock percebeu em primeira mão como seu plano de sobrevivência começava a desmoronar. No entanto, isso era apenas o começo de sua queda final. Nada poderia salvá-lo do que estava prestes a acontecer. Solta um pouco mais o... Tenta a esquerda, Ruddock, vem o contra-ataque na direita de Tyson. À sua frente para tentar entrar ali na luta corpo. É bom dizer que o Ruddock... Olha só a esquerda. Entrou para a esquerda. Entrou a direita, entrou a esquerda, entra a esquerda de novo. Temos esquerda. Entrou a direita quando o Tyson fazia ali uma micagem. O sétimo round começou como de costume. Mike, firme, pronto para o combate, e Ruddock determinado a fugir dele pelos 3 minutos seguintes. O nível de crueldade nos ataques curtos, porém devastadores, de Tyson aumentava progressivamente até atingir o limite. Tyson parou Ruddock com uma rajada letal de golpes que o fizeram cambalear, e provavelmente o nobre ringue de luta teria se transformado em uma cena brutal de crime se Steele não tivesse decidido que o covarde canadense já não podia suportar mais. Assim, aos 2 minutos e 22 segundos do sétimo round, Mike Tyson venceu Donovan Ruddock pela primeira vez, por nocaute técnico. A esquerda, por 2 vezes, o cruzado de esquerda de Tyson não achou não. Se pega na final de luta. Tyson, eu tenho a impressão até que você podia ter perdido um ponto do arco. O upper curtinho, o cruzado de esquerda, recebe a direita. Pegou a esquerda, acabou aí. Mike Tyson versus Tyrell Biggs. Se você achou que a luta anterior tinha história, deixe-me levá-lo alguns anos atrás, quando Iron Mike, ainda invicto, enfrentou o homem que roubou seu maior sonho. Antes de estrear como profissional, Tyson se preparava para representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de 1984. Quando chegou o momento, um jovem e disciplinado Mike Tyson participou do processo de seleção, apenas para ser friamente rejeitado, porque não era alto o suficiente. Em retrospectiva, sabendo que Iron Mike se tornou uma máquina de nocautes, até mesmo contra adversários com mais de 2 metros de altura no ringue, sua estatura nunca seria um problema. Mas, naquela época, não quiseram correr esse risco. Em seu lugar, Tyrell Biggs foi selecionado, um homem que atendia a todas as qualidades que a equipe olímpica de boxe dos Estados Unidos buscava, e além disso, era mais alto que a média. Mike aceitou seu destino com honra, e até foi ao aeroporto para desejar boa sorte ao time, mas acabou apenas sendo humilhado. Biggs, diante de todos os presentes,
não parava de fazer piadas sobre o fato de não saber quem era o jovem que havia ido se despedir deles, mas que tinha certeza de que ele não embarcaria naquele avião com a equipe, e o coração de Tyson apenas se encolheu ainda mais. Tyrell foi uma escolha acertada, pois conquistou a medalha de ouro na divisão dos pesos superpesados nos Jogos Olímpicos de 1984 e levou orgulho à sua nação. Mas, para Mike, sua figura era a lembrança do que ele não pôde ser. Tyson estreou como profissional e o destino reservou para ele um caminho histórico, luta após luta, até se tornar o campeão dos pesos pesados mais jovem do mundo. Uma verdadeira resposta na cara dos recrutadores que não confiaram nele. Mas, em sua mente, ainda havia uma dívida pendente. Biggs também estreou como profissional algum tempo depois, e rapidamente acumulou uma sequência de vitórias digna de respeito, tão impressionante que, em pouco tempo, ele voltou a cruzar o caminho de Mike. Agora, Biggs deveria desafiar Tyson, que teria que defender, pela primeira vez, o título de peso pesado da Federação Internacional de Boxe, pela terceira vez o título da Associação Mundial de Boxe e pela quarta vez o título do Conselho Mundial de Boxe. Ambos os lutadores entraram no Convention Hall de Atlantic City, invictos. Mike, com um recorde de 31 vitórias, sendo 27 delas por nocaute, e Biggs com um modesto histórico de 15 vitórias, 10 delas por nocaute. Antes da luta, Biggs continuou zombando publicamente de Tyson. O desafiante afirmava que o conhecia de antes e sabia como abordá-lo para neutralizá-lo, desmontá-lo e derrotá-lo em poucos rounds. Para ele, as habilidades do Garoto de Ferro não passavam de pura publicidade enganosa, já que ele acreditava que o sensacionalismo em torno de Tyson existia apenas porque ele nunca havia enfrentado um verdadeiro oponente, alguém como ele. Assim, o destino lançou suas cartas. Eram esperados 15 rounds de boxe de elite, onde, ao final da noite de 16 de outubro de 1987, apenas um desses grandes lutadores permaneceria invicto. Poeticamente, o caprichoso destino colocou frente a frente aqueles que já tinham um passado em comum e, por ser a primeira derrota profissional para qualquer um deles, essa luta deixaria uma cicatriz impossível de apagar. Com Tony Orlando como o terceiro homem no ringue, o tão aguardado combate teve início. Desde o som do gongo, Biggs parecia cheio de energia, mas foi rapidamente expulso do centro do ringue pela força avassaladora da ofensiva de Mike. Movimentando-se, o medalhista de ouro olímpico parecia pouco interessado em ficar frente a frente com o homem que supostamente sabia como desmontar, e seu discurso começou a parecer publicidade enganosa. Já no primeiro round, ficava claro que Tyson era o agressor deste confronto. Well, whatever he does to jail. He's trying for the head. Now we. That was a good shot by Tyson. He really bothered. There is the hook again because his hands are down. Biggs não parou de fugir de Tyson durante o segundo round. Provavelmente, tentava cansá-lo antes de lançar sua própria ofensiva. Mas, se fosse uma questão de resistência, Mike já havia provado no passado que era muito mais do que apenas um nocauteador precoce. Inevitavelmente, ao final do round, começaram a surgir polêmicas tentativas de clinch. Não havia plano de fuga que pudesse salvar Biggs por muito tempo no terceiro round. Some strong shots from Tyson. You see now Biggs again. Are starting to. And the way that Biggs is moving. Mike, que o seguia de perto enquanto ele se movia, conseguiu conectar importantes golpes de poder ao corpo de Biggs e só recebeu alguns fracos contra-ataques de seu desafiante. No último minuto do round, era possível ver Tyson mais entusiasmado em golpear a cabeça. Take it back to his corner. I'm sure Georgie Pittman will say, keep those hands high. Right. People don't realize this. Another left hook. Same thing. 1-2. The cut. And there's a. Biggs entrou claramente ferido para o quarto round. Seu olho esquerdo já mostrava os efeitos de enfrentar um socador como Iron Mike. E com uma área vulnerável evidente, Tyson soube exatamente onde concentrar seus ataques. O medalhista de ouro tentou executar algumas combinações próprias, mas carecia da força necessária para neutralizar Tyson. Ao final do round, ele voltou à sua estratégia de fuga. Mike Tyson.
submission. As feridas de Biggs só pioraram à medida que o quinto round se aproximava, enquanto Tyson recebia instruções precisas em seu corner. Assim que o gongo soou, Tyson imediatamente disparou uma direita contundente que deixou Biggs sem escolha, tendo que se agarrar a ele como uma carraça, em uma tentativa de controlar os danos. Biggs se movia e recuava o máximo que podia, mas nem sempre conseguia evitar ser atingido pelos socos de Mike. Sua estratégia de fuga estava se voltando contra ele. O cansaço havia chegado antes do esperado, e o jovem, a quem ele havia zombado por anos, estava lhe dando uma verdadeira aula de boxe. Biggs havia vencido apenas o primeiro round, enquanto Tyson já estava à frente nas cartas dos juízes. Embora ainda tivesse chance de reverter o desenrolar dessa luta, Good education for the public because the fans might to dominate. sua atuação no sexto round parecia uma missão impossível. O aclamado medalhista de ouro olímpico tentou ganhar o máximo de tempo possível, enganchando-se sempre que Mike se aproximava. Nos últimos 60 segundos, a paciência de Tyson se esgotou, e ele decidiu persegui-lo, liberando a potência de seu gancho esquerdo contra ele. Biggs pode até ter sido salvo pelo gongo, mas sua sorte não o acompanharia por muito mais tempo. This was not necessary. I mean, I figured for him. Instead, he abandoned his tactics in his fight. I love those bodies. Come back with a combination of his own. All the way back to amateur days. Another left hand, and there's a great shot. Biggs is in trouble. His legs will look steady. Tyson's getting... O rosto de Biggs estava parcialmente desfigurado enquanto entrava para o sétimo round, mas ainda era possível ver a expressão de desânimo em seu rosto, refletindo seu espírito abatido diante do combate. Surpreendentemente, Tyson teve que esperar no centro do ringue por alguns segundos até que o medalhista de ouro, o homem que roubou seu maior sonho, decidisse se levantar de seu banco e enfrentá-lo. Com essa atitude de um ser cujo espírito de luta já havia sido derrotado, era evidente, em retrospectiva, que seu tempo de atividade naquele ringue estava prestes a se esgotar. O gongo soou, e assim que Mike se aproximou dele, Biggs apostou no enganche. Biggs tentou esticar sua mão esquerda e recuar, mas Mike já sabia como encurtar a distância. Gradualmente, os golpes de poder começaram a atingir o corpo de Biggs, e sua resistência, o único remanescente daquele grande lutador que venceu nas Olimpíadas de 1984, começou a desmoronar. Biggs já não executava nem mesmo contra-ataques. Havia sido reduzido a ser o saco de pancadas do garoto que ele havia zombado por anos. Quando baixou a guarda, um sádico uppercut de esquerda explodiu sobre o lado direito de seu rosto, uma zona-chave para derrubá-lo. He had to do. Tyson comes in. Biggs trying to stand one punch. And he's never, there's a right hand that just caught Biggs. But he didn't put him away. Oh, that punch. That was a tremendous left hand. Ele se manteve de pé até a contagem de 8, e Orlando permitiu que a luta continuasse. Restavam 15 segundos quando Mike recebeu o sinal que precisava para atacar a cabeça de seu maior inimigo. Até aquele momento, uma combinação sinistra de direita a esquerda, repetida algumas vezes, foi o suficiente para fazer o gigante medalhista de ouro olímpico dançar ao ritmo dos socos do garoto, cujo sonho havia sido roubado anos atrás. E assim, como quem derruba uma árvore, viu-se Tyrell Biggs cair inerte no ringue, com a cabeça apoiada na corda inferior, como uma criança cujo pai acabou de mandar dormir. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. It's over. It's all over. A contagem de segurança de Orlando não foi necessária. A luta já havia terminado desde aquela primeira queda e agora era apenas uma formalidade. Aos 2 minutos e 59 segundos do sétimo round, Mike Tyson venceu Tyrell Biggs por um dos nocautes técnicos mais satisfatórios de toda sua carreira profissional. Em seu rosto podia-se ver aquele jovem, com o sonho de representar seu país nas Olimpíadas, sorrindo após finalmente se vingar de quem decidiu não deixá-lo participar, mas escolheu fazer dessa decisão um calvário para ele por anos. Fechamento. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Lembre-se de que não há melhor forma de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Qual outra grande luta de Iron Mike, com uma história igualmente memorável, você gostaria de resgatar para um próximo vídeo? Deixe sua opinião nos comentários.